E aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje eu vou falar qual a diferença entre biblioteca, API e framework. Então, começando com biblioteca, uma ideia que eu gosto de pensar é o seguinte: biblioteca é uma coleção de códigos que resolve um problema bem específico que você pode usar na sua aplicação. Então, um exemplo bem legal aqui, a gente tem esse cara que é o JTime, ou YodaTime, não sei falar direito o nome desse cara. Não sei se é Yoda ou Joda. Já vi algumas pessoas falando Yoda. Mas enfim. Esse cara aqui, ele resolve o problema de manipular datas com Java. Então assim, só contextualizando um pouco, antes do Java 1.8, a API de data do Java era meio ruim. Era meio chata de usar. Então o pessoal criou esse cara aqui, esse JTime. Esse cara aqui a gente pode considerar que é uma biblioteca. Ele por si só não tem nenhuma serventia. Você vai ter que colocar ele no seu código e começar a usar ele para resolver os seus problemas. Ele vai te ajudar a resolver problemas com data. E esse próprio cara aqui, ó, se a gente for ver, a gente tem uma maneira de usar ele, né? Então, por exemplo, a gente vai ter algumas classes. Se a gente for ver a documentação dele aqui, vamos ver esse guia aqui. Então, por exemplo, ó, o guia ele fala pra gente, ó, a gente tem algumas classes de data aqui, de intervalo também, de instante, e tem alguns métodos que você pode chamar para resolver os seus problemas, né? Por exemplo, você consegue criar um datetime, pegar o mês do ano, formatar ele, fazer uma série de coisas aqui. Então, se a gente for pensar bem, o JTime inteiro, ele é a biblioteca. Ele é o código que a gente vai falar nessa aplicação. Só que dessa biblioteca, a gente não vai usar o código inteiro dele. Boa parte desse código é a implementação dele, é como ele funciona. A gente vai usar alguns poucos métodos e classes aqui, ó. Esses poucos métodos e classes que a gente realmente utiliza, que a gente vai começar a programar e chamar na nossa aplicação, é o que o pessoal chama de API, que em inglês seria Application Programming Interface. Ou seja, esses caras são a interface do que a gente vai usar. Aí uma analogia com o mundo real que eu gosto de fazer é quando a gente pensa no carro, né? A tecnologia por trás do carro mudou bastante, né? Tem carro agora a gasolina, elétrico, carro híbrido. Só que a maneira como você utiliza o carro, ela permanece a mesma. Então assim, não importa se o carro é gasolina, álcool ou elétrico. A direção, os pedais, o câmbio pode ser manual ou automático, né? Mas enfim, a maneira como se dirige um carro é o mesmo, independente da tecnologia por trás dele. Então se a gente pensar no carro inteiro, é como se o carro todo fosse uma biblioteca. Ele resolve um problema pra gente, leva a gente para os lugares. E a forma como a gente utiliza ele, a direção, o pedal, o câmbio, é como se fosse a nossa API, a nossa interface de programação. Beleza, então a gente pode considerar que o YodaTime, ele, além de ser uma library, uma biblioteca, ele tem uma API que a gente utiliza. E fugindo um pouco agora de biblioteca, indo mais para a parte de API em si, a API, muitas vezes, ela é uma biblioteca, né? Aliás, você tem uma biblioteca que tem uma API ali, alguns métodos e classes que você vai usar, são públicos, a parte pública da biblioteca. Só que além disso, às vezes a gente tem também serviços, não só bibliotecas, que são APIs. Então, por exemplo, se você conhece o GitHub, você sabe também, por exemplo, que ele tem uma API pública dele. Essa API pública dele permite você fazer várias coisas administrativas com o GitHub. Por exemplo, criar repositório, gerenciar usuário, fazer uma série de coisas usando o GitHub. E se você for ver esse cara aqui, ó, ele não é um conjunto de códigos que você vai baixar e colocar na sua aplicação. Ele é um serviço que está disponível na internet para você usar. Então assim, por debaixo dos panos lá no GitHub, esse cara é um código rodando nos servidores do GitHub, só que a parte que você vai usar, a API dele, é simplesmente isso aqui. O propósito é uma API baseada na web. Então aqui na documentação dele ele fala uma série de formas como você pode usar a API pública do GitHub. Você simplesmente com o cliente web você consegue fazer o que você precisa aqui. Beleza, a gente falou de biblioteca, a gente falou de API e agora tem o framework. O framework, ele é no caso uma biblioteca, ele também é uma API, ele tem a parte pública dele que você vai usar, só que além disso, o framework, a diferença dele para uma simples biblioteca é que normalmente ele impõe ele impõe um jeito de programar, um jeito de organizar o seu código. Então, por exemplo, se a gente for aqui no Rails, é um framework web, ou seja, ele resolve um problema de você criar aplicações web, só que assim, não são simplesmente um conjunto de classes e métodos que você vai ficar usando. Ele, além disso, ele impõe você a fazer determinadas coisas. Então, por exemplo, o Rails, ele impõe que você crie um projeto com Rails New, um comando dele lá. Ele fala que você tem que criar um controller, você vai seguir uma convenção tal, colocar o nome do controller, por exemplo, alunos controller, você vai mapear esse controller num arquivo de rotas, você vai criar uma estrutura de pastas dentro do diretório app dele. Então, por exemplo, nos controllers você vai colocar dentro do app controllers, as views você vai colocar dentro de app/views. Enfim, ele impõe a você um modo de usar. Não é simplesmente um monte de classe que você sai usando. E é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima.